Boa tarde, tem gente entrando ainda? Tá. Bom, eu vim aqui, estou no Scrum Hill pela segunda vez, agora como palestrante. Ano passado eu tive a oportunidade de facilitar um workshop junto com o meu marido, que é o Tadeu, da K21 também. Não sei quem teve a oportunidade de participar. Hoje, aqui como palestrante. E aí, meu objetivo é falar um pouquinho sobre os desafios que eu venho passando, tá, certo? De manter a motivação em um time distribuído. Vou explicar um pouquinho do cenário que eu vivo hoje na TOTWORKS, mas antes eu vou me apresentar. Bom, eu sou a Marcele, eu sou de Belém do Pará, mas eu moro em Recife, que vocês vão perceber pelo sotaque, né? Eu estava até comentando com a Lu ali, senão o povo vai ficar enjoado do sotaque, né, nordestino. Mas já moro há 13 anos em Recife. Sou casada, como eu falei, com o Tadeu. Tenho um pequeno de 7 anos. 2 filhotinhos ali de 4 patas, também a Ada e o Johnny, meus amores. Estou morrendo de saudade deles. E sou uma mulher na tecnologia, né? Onde as mulheres estão aqui, sabe que é um grande desafio, né? Onde a gente vive no mercado onde a maioria é homens, e muitas vezes para a gente chegar onde a gente chega, né, a gente passa por uma série de grandes desafios. Mas eu tive acredito que eu tive alguns privilégios e tive muitas conquistas, né, mas foi uma jornada que eu precisei defender fortemente, né? Mas que bom que o meu trabalho é reconhecido, principalmente hoje na empresa que eu estou. Atualmente sou gerente de projetos na TOTWORKS de Recife. Já estou na empresa, já vai fazer uns 3 anos, mas já trabalhei como analista de negócios e durante a minha jornada eu busquei me especializar, entender um pouco mais sobre pessoas e fui buscar uma formação em gestão de pessoas com coach. Foi quando eu comecei a assumir alguns papéis de liderança e eu achei que eu precisava entender um pouquinho mais sobre isso. E aí, né, eu queria começar essa palestra com uma premissa de que pessoas não são recursos. É uma coisa que a gente defende dentro da TOTWORKS. E a gente acredita que as pessoas são pessoas, né? Tem sentimentos, tem pensamentos, tem opiniões diversas e tudo. Mas, bom, focando na palestra, né? Como eu comentei, entendo que é um grande desafio dentro da minha jornada manter a motivação do meu time que está mega distribuído. Né? Então, em muitas organizações, né, a gente tem a prática ali de trabalhar com times remotos e distribuídos. E na TOTWORKS isso é muito comum na maioria dos nossos projetos. Tá? Mas eu acredito que eu, enquanto pessoa gestora, para mim isso é um grande desafio. A cada projeto é uma coisa diferente. Tá? E é meu desafio manter a motivação do meu time que está distribuído a grandes distâncias. A gente está no Brasil, isso já diminui, né? Tem projetos que estão espalhados aí fora do Brasil, inclusive. Tá? E ainda, e que esse meu time possa permanecer ainda fazendo o seu melhor trabalho para alcançar os resultados que a gente tem durante o projeto. Faz sentido isso, gente? Quem trabalha aqui com time distribuído? Nossa, que surpresa. Muito bom. Tá, mas eu vou explicar um pouquinho do meu cenário. E eu queria reforçar uma coisa. Essa é a minha experiência desse projeto, tá? E é o meu primeiro projeto na TOTWORKS com time distribuído. E aí, eu gostaria de reforçar que tudo que eu vou mostrar aqui tudo é uma tentativa, tá certo? Não é uma receita de bolo. E não significa que se vocês tentarem aplicar, vai funcionar de repente como funcionou para mim, etc. Tá bom? É importante a gente entender isso. Mas eu acho que vale... eu acho que a reflexão e a tentativa até de fazer, né? Porque a gente vai aprendendo à medida que a gente vai exercitando isso. Mas, bom, qual é o meu cenário? Eu tenho o time que eu chamei de lugares ali, 1, 2, 3 e 4, tá? Então... no lugar 1, eu tenho pessoas desenvolvedoras e eu estou nesse lugar, né? Então o lugar 1 ali é Recife, por coincidência, tá? Onde nós somos 6 pessoas comigo, tá? Então 5 pessoas desenvolvedoras e uma pessoa PM, que sou eu, gerente de projeto. Eu tenho no lugar 2, 2 pessoas desenvolvedoras e no lugar 3,
2 pessoas desenvolvedoras. Esse cenário já foi pior, tá? Logo no início do projeto, esse projeto já está em torno de 1 ano e meio, mais ou menos, eu já tive pessoas, tinha ali um lugar 5, onde tinha uma pessoa desenvolvedora, por exemplo, sozinha nesse estado. Tá? A gente estava espalhado pelos 4 escritórios da TOTWORKS no Brasil. E o lugar 4 é onde fica o meu cliente. Então, a gente está aí, são completamente lugares, né, bem distribuídos. Ainda tem uma maior complexidade, é que a gente ainda trabalha desenvolvendo junto com o cliente. Né? Então, tem pessoas desenvolvedoras do cliente também pareando junto com a gente, por exemplo, pessoas desenvolvedoras da TOTWORKS. Bom, mas eu queria só falar um pouquinho sobre o que é motivação. Né? Motivação vem lá do latim, mover, né? Que é o motivo para uma ação. Então, isso é nada mais do que o processo de impulso do comportamento, certo? Da pessoa humana lá a realizar uma ação para alcançar um determinado objetivo, por exemplo, certo? Que é esperado e, de preferência, de forma satisfatória. É o que a gente espera, né? O que nos motiva. Beleza? E aí, por que motivação é importante? Bom, tem uma série de algumas coisas importantes aí, como entusiasmo, comprometimento, potencial criativo e intelectual, busca de novos desafios. Né? Isso varia de pessoa para pessoa, certo? Cada um entende a motivação, o que é importante, né? Cada um tem a sua, ok? E é motivada, né, por coisas externas e coisas internas, né? Eu não sei quem já pôde ouvir falar um pouco sobre motivação intrínseca e extrínseca. A motivação extrínseca, para explicar um pouquinho, está muito relacionada ao ambiente, às situações e fatores externos a nós. Né? Então, quando a gente está falando de organização, o clima organizacional, atividade diversificada a gente pode fazer, treinamentos, benefícios, né? Coisas que estão externamente a nós, enquanto pessoas. E a motivação intrínseca ou interna estão relacionadas às nossas forças interiores, certo? Tudo aquilo que vai nos impulsionar, né? Nos deixar, como é que eu posso... Tudo aquilo que vem internamente a gente, certo? E muitas vezes em situações adversas, de conflitos, momentos difíceis dentro da nossa vida, por exemplo, os nossos interesses vão permanecer, né? E eles só vão poder ser alterados apenas por escolhas nossas. Então, são os nossos sonhos, as nossas metas, os nossos objetivos, os nossos projetos pessoais. Então, tudo aquilo que está relacionado, motivações internas a gente. Tranquilo? O Daniel Pink, né, quando ele fala da motivação 3.0, ele constrói essa motivação através de alguns motivadores intrínsecos, que são baseados em 3 elementos. Autonomia, né, que está relacionada à nossa necessidade de estar no comando, né, e no comando das nossas vidas, são baseados nos 4 T's. Tarefa, o que a gente vai fazer, a técnica, como a gente vai fazer, o tempo, que é quando a gente vai fazer, e o time, né? Com quem que a gente vai fazer. A excelência, que está relacionado ao desejo de ser melhor naquilo que a gente faz. Né? Então, eu quero fazer isso bem. Né? Eu quero buscar dar o meu melhor ali. E o propósito que está... E o propósito que está relacionado a trabalhar com vistas a um objetivo maior, que vai além da gente. Né? O que eu posso fazer que vai além de uma escolha minha, mas que eu estou ali, né? Mas me motiva a realizar aquilo. Bom, mas eu precisava entender, né, dentro desse meu contexto, voltando para o meu cenário, quais eram os desafios que eu tinha para manter a motivação desse meu time que estava ali completamente distribuído. Né? Bom, e aí o que eu fiz? Né? Eu estava percebendo algumas coisas em algumas conversas one-on-ones, reuniões, que existiam coisas que incomodavam, né, o time, mas eu precisava ter certeza disso. Então, eu apliquei algumas ferramentas. Na primeira, foi um formulário que eu mandei por e-mail,
onde eu fazia 3 perguntinhas. Antes de tudo, é importante reforçar que eu alinhei isso com o meu time. Pessoal, eu estou achando algumas pessoas um pouco desmotivadas, estou achando que algumas pessoas estão reclamando de algumas coisas. Estou pensando em fazer um formulário para a gente entender um pouquinho dessas motivações. Faz sentido para todo mundo? Todo mundo concordou, tá? E aí expliquei para o meu time o que era as motivações intrínsecas e motivações extrínsecas, internas e as externas. Né? Coloquei no formulário também uma orientação sobre o que era isso, exemplos, etc., que pudesse ajudá-los a entender e a responder melhor o questionário. Então, na primeira perguntinha, eu questionava se existiam motivadores internos, certo? Ao participar daquele time de forma distribuída e que ele citasse alguma delas, individualmente, né? Era a resposta individual de cada um, através do formulário ali, quem veio por e-mail. Depois, quais eram as motivações externas e também que ele citasse algumas dessas motivações. Então, cada um que respondeu, colocou lá as suas motivações como exemplo, como do que eles tinham, né, individualmente. E depois, quais eram os desafios que eles achavam que eles tinham no projeto, né, no contexto, sempre focado nessa questão de trabalhar de forma distribuída, tá, gente? Então, quais eram esses desafios para manter essas motivações externas e externas trabalhando dentro desse projeto? E aí, consolidei o resultado, levei para uma conversa, né? Fizemos uma reflexão, discutimos, fizemos todo um entendimento sobre aquilo, cada um trouxe o seu ponto de vista, né? E alinhamos todo um pensamento, e aí chegamos à seguinte conclusão. Né? Que esses seriam os nossos desafios. A gente está trabalhando num ambiente seguro, de forma distribuída. A distância era um desafio, porque a gente precisava manter uma boa comunicação, principalmente com o cliente. A gestão visual que a gente não tinha, então, né, ter um quadro na parede, ter um Kanban na parede, por exemplo, então a gente tem isso através de ferramentas, né, online. A questão da gente ter apenas uma pessoa no escritório, que na época a gente, num primeiro cenário, sem ser o que eu mostrei, a gente tinha uma pessoa trabalhando sozinha no escritório. E a própria automotivação de cada um, principalmente dessas pessoas que estavam sozinhas, ou no máximo 2 pessoas, isso ainda é um ponto de atenção, mesmo hoje eu tendo 2 pessoas por escritório, porque o meu projeto ele é específico, a gente tem 2 tracks, né, iOS e Android, por exemplo. Então, tem escritório que a gente tem uma pessoa desenvolvedora iOS e uma pessoa desenvolvedora Android. Então, ele está sozinho, certo? Ele tem a companhia ali, apenas do outro parceiro da outra track, mas no time, dentro da track que ele trabalha, ele está sozinho. Sentimentos positivos, né, porque quando a gente está ali de forma distribuída, muitas vezes a gente acha que não vai dar certo, então depende do trabalho de cada um, né, também. De momentos difíceis, falta de feedbacks, porque como a gente está distante, e aí sempre vai postergando aquele momento de feedback, né, afinal você tem que se conectar, a fazer através de uma ferramenta, através de videoconferência de preferência. Eu não sei quem assistiu aqui a palestra do Avelar de manhã? Quem viu? Pronto. Ele falou de algumas coisas importantes que eu vou reforçar aqui no decorrer, eu achei muito bacana. A própria falta de celebração, né? Por exemplo, a maioria do time que está em Recife é muito mais fácil a gente se juntar e comemorar, sair para um barzinho, né? E tudo. Então, aquela pessoa que está sozinha ali, ele nunca consegue participar, né? Nunca não, né? Eu vou dizer como é que a gente tenta minimizar tudo isso. A própria estrutura organizacional que não permite que o time possa se expressar, talvez. E aí isso é uma preocupação, né? Às vezes o time está ali de forma distribuída, mas será que eu não vou conseguir? Né? Será que se eu falar para o meu cliente também que está ali de forma distribuída, já que a gente trabalha pareando com eles também, será que eu também vou ser bem ouvido e etc? Então também tinha essa preocupação. Um outro desafio é, de repente, ter poucos encontros presenciais ou talvez nenhum.
Desafios técnicos mesmo, né, que surgem naturalmente. Sentimento de se sentir parte, então, a preocupação. Isso veio muito das pessoas que estavam trabalhando sozinhas. Será que o time me enxerga como time? Né? Como é que é o meu sentimento? Né? E aí, a reflexão também, será que eu me sinto pessoa fazendo parte do time? Bom, esses aí foram os desafios que a gente teve, que a gente levantou. Né? Alguns a gente ainda tem, né? Outros a gente conseguiu minimizar e outros a gente conseguiu superar. Tá certo? Então, é uma coisa que não foi feita momentânea, é uma coisa que a gente vem se preocupando de uma forma contínua dentro desse projeto. Até mesmo porque algumas pessoas já saíram, novas pessoas entraram. Então, a gente precisa estar mantendo essa preocupação viva. Ok? Uma outra coisa que eu fiz foi aplicar uma ferramenta do management, que é 3.0, que foi o Moving Motivators, onde o Johan ele traz ali 10 motivadores intrínsecos. Então, como é que eu fiz isso? Eu marquei sessões one-on-ones, né, com cada pessoa dentro do time. E aí, apliquei aí, né, até a própria sugestão que o Ren coloca lá no site do management, né? Então, quais são esses motivadores? Pedir que as pessoas pudessem ordenar do mais importante para o menos importante. Todo mundo conhece essa ferramenta? Né? Quem não conhece? Boa quantidade. Então, tem a ferramenta no site, tá, gente? Quem puder, então vou explicar um pouquinho melhor como é que eu fiz. Então, ele tem esses 10 motivadores intrínsecos, que a ideia é que quando você aplique, a pessoa possa ordenar do mais importante para o menos importante. Tem umas cartinhas coringas que alguns motivadores surgiram e algumas pessoas disseram assim, nossa, não tem esse, né? Que foi muito o influenciar, né? Que é a gente, enquanto pessoa consultora, gosta de estar sugerindo e etc. Né? E acha importante, algumas pessoas trouxeram isso como um item importante para a motivação. O segundo passo, né? Como o trabalho neste time pode afetar os seus motivadores? Foi uma pergunta que eu fiz. Então, eu pedi que cada pessoa pudesse mover a carta para cima se tivesse algum impacto positivo e para baixo se tivesse algum impacto negativo e permanecesse na mesma linha se não fizesse muita diferença. Tá? E aí as pessoas ordenaram. E aí a ideia é que a pessoa possa explicar a ordem e o que o projeto estava afetando de forma positiva e negativa. Tá? Então, a ideia, elas faziam isso e explicavam o porquê. E aí o importante era estava ali somente eu e ela, tá? Numa sessão mesmo one-on-one, para que ela se sentisse confortável e talvez, em algum momento, eu possa até fazer essa dinâmica do time como um todo. Eu ainda não fiz, tá? Porque eu queria que as pessoas pudessem se sentir confortáveis e conversar sobre isso. E aí, nessa sessão one-on-one, a gente conversou, a gente refletiu, certo? Saímos com algumas ações para as situações negativas que a gente teve, que a gente identificou ali, tá? E aí, seguimos tentando colocar em prática essas ações. Eu também, né? E aí eu estou explicando isso tudo o que eu fiz no decorrer, tá? Não foi uma coisa atrás da outra. Esperei um tempo, a gente precisou analisar os resultados, né? E aí a outra coisa que eu fiz foi, uma outra coisa que eu apliquei, em uma escala de 0 a 10, qual a probabilidade de recomendar o projeto a outra pessoa thought worker que busca um projeto para se engajar? Né? Então, surgiram algumas pessoas saíram e a gente precisava cobrir a posição, né, daquela pessoa que tinha saído. E aí, bom, estamos atrás, né? E aí, bom, como é que está a motivação para essa galera poder indicar ou estimular alguém para poder vir para o projeto? Na ThoughtWorks tem muito isso, né? As pessoas elas podem externar a querer participar de um projeto, ou a gente ir lá mesmo, enquanto pessoa dentro do projeto, ir lá conversar, dizer, né? Porque às vezes a gente tem pessoas que quando a gente não está em projeto lá na ThoughtWorks, a gente diz que a gente está na praia. E aí não é pegando onda, nem pegando sol, nem nada, tá? É um momento que a gente tem para poder estudar alguma coisa que de repente, quando a gente está em projeto, não consegue.
fazer um projeto, surgiu uma ideia, é hora de colocar a mão na massa, vamos lá. E aí, bom, essas pessoas e as pessoas que muitas vezes estão no nosso radar também para poder trazer, claro que estão no radar também as pessoas que já estão em projeto, e aí é todo um problema para conseguir, de repente, mover, né? Toda uma negociação ali por trás. Né, Centeno? Centeno tem um gerente de projeto aqui da TW também, ele passa por essas experiências que a gente, esses desafios aí. Bom, então a gente colocou essa escala, né, e aí as pessoas identificavam lá uma nota, e em seguida eu vinha com uma pergunta: qual o principal motivo para a sua pontuação? E aí as pessoas colocavam, escreveram, né, esses motivos, e depois, qual seria a coisa primordial que faria você mais feliz e assim dar uma pontuação melhor e por quê? E aí essas pessoas responderam, tá? Uma outra coisa importante que eu gostaria de reforçar é que eu não obriguei ninguém a fazer, certo? Tiveram algumas pessoas que não responderam, não se sentiram confortáveis e ficamos ali, certo? Qual é a ideia? Depois da gente consolidar essas informações, tá? Eu enviei essa mensagem, esse formulário, tem mais ou menos umas 2 semanas. Eu só de mais ou menos 10 pessoas que a gente tem hoje no projeto, só 6 pessoas responderam, tá? O meu objetivo é consolidar essas respostas, a gente conversar sobre isso e sair dali com uma série de novas ações, tá bom? Tá, mas dentro desse meu papel enquanto pessoa gestora, né, como é que eu posso ajudar a melhorar isso e tentar fazer diferente e ajudar o meu time nessa motivação? Afinal, eu entendo que eu, Marcela, entendo que é uma preocupação minha enquanto pessoa gestora. E até na palestra do CFC, que ele falou de liderança e gestão, né, eu estou no papel de pessoa gestora, eu me identifico como líder, mas além de líder, como uma facilitadora. Eu não estou ali para mandar em ninguém, né? Eu estou ali para facilitar a vida do meu time. Eu acho que esse é o grande, acho que uma das coisas importantes dentro do nosso papel na gestão. E aí, eu, enquanto pessoa gestora facilitadora, né, para manter a motivação do meu time distribuído, eu tentei fazer algumas coisas, tá? Dentro dessa minha experiência. Uma das coisas que eu entendo como importante dentro desse papel é que eu preciso cultivar as pessoas. É uma das coisas que a gente, enquanto gerente dentro da TW, a gente se preocupa muito. A gente tem um programa chamado Cultivation que está muito relacionado a isso. A gente cuidar das pessoas, a gente cultivá-las para que elas possam fazer o seu melhor. Tá? Dar o seu melhor no que elas estão trabalhando aí para alcançar aquele objetivo. É importante também que a gente possa ajudar a construir um ambiente seguro. Na TW a gente tem um dos nossos pilares é a justiça social e econômica, e está muito relacionado às minorias, né? Então, mulheres, principalmente, pessoas homossexuais, pessoas trans, pessoas negras, né? Então, eu tenho mulheres dentro do time, não tenho as outras minorias, mas era um dos desafios também da gente conseguir, né, manter esse ambiente seguro. Tá? Então, ambientes que não hajam julgamentos e exclusões, ambientes onde todos sejam ouvidos também com empatia. Né? O Avelar trouxe na palestra dele de diminuir a distância. Né? E essa distância não necessariamente ser diminuída através de uma ferramenta, mas através de algumas coisas parecidas que a gente vive. Tá? Então, fazer com que as pessoas possam ouvir umas às outras, para que o time possa se expressar, se sentir confortável para poder se expressar, trazer as suas opiniões, trazer o seu ponto de vista, trazer as suas soluções técnicas. Um ambiente que não haja comportamentos nocivos, né? Alguém fazer alguma coisa não tão legal e isso poder machucar o outro, ou outras pessoas repetirem o que a outra pessoa está fazendo.
conflitos, né? Então, a ideia é que esse ambiente possa ser o melhor ambiente para que as pessoas possam trabalhar. Uma outra coisa importante para mim, essa é uma das principais, o Avelar também comentou isso na palestra dele, que é a comunicação, né? É muito importante que a gente estruture essa comunicação, né? Como é que essa comunicação vai ocorrer? Qual é o meios que as mensagens para quais são os meios que a gente vai fazer essa comunicação? Quais são as ferramentas que a gente possa estar utilizando? Qual é a frequência que ela vai acontecer? Quais são os momentos? Né? A gente tem algumas cerimônias importantes dentro do projeto. Então, como é que a gente vai fazer isso? De forma distribuída, é importante que a gente tenha uma ferramenta. E aí, a gente geralmente utiliza ferramentas de videoconferência, né? E aí a ideia é, liga a câmera, pessoal. A ideia é que a gente possa se ver, né? Então, mantenha essa câmera ligada. Uma outra coisa que a gente costuma fazer na ThoughtWorks também é cada projeto ter televisões em cada um dos lugares, com a câmerazinha ligada, e passa o dia ligado vendo ali todo mundo. Tá? A gente também estimulou que o nosso cliente pudesse fazer isso também. Tá? E tiveram alguns momentos que a gente conseguiu, aí a gente sempre fica só, pessoal, vamos ligar a câmera, o próprio time mesmo pede que isso aconteça. Tá? Mas internamente dentro da ThoughtWorks, isso é um padrão, assim, né? A gente já automaticamente já chega, já liga a câmera e já deixa lá para que a gente possa se ver. Tá bom? Então, a ideia, pessoal, é facilitar isso. A comunicação geralmente é um dos maiores problemas que a gente tem em projeto. E a distância, isso aumenta completamente. Tá? Então, é uma coisa bastante importante para a gente se preocupar. Lidere pelo exemplo, tá? Você também precisa, nós, enquanto pessoas gestoras, a gente também precisa se preocupar com a nossa motivação. Tá? Não adianta a gente também estar reclamando de alguma coisa, a gente está transparecendo alguma coisa talvez que não seja legal. Tá? Então, você precisa buscar a sua automotivação. Você precisa dar esse exemplo. Tá bom? Então, a ideia é que você seja ético, seja transparente, seja imparcial, coerente, tenha autoconfiança, seja humilde. Né? Então, as suas atitudes vão ser exemplo para o seu time. E isso que mesmo à distância, isso aumenta muito forte. Estimule o autoconhecimento. Então, as pessoas que estão remotas, né, muitas vezes elas se sentem, principalmente as que estavam sozinhas, elas se sentem ali, nossa, será que eu tenho conhecimento necessário para isso? Será que eu sou diferente? Tá? Então, é importante você estimular que as pessoas busquem também, certo? A mostrar o seu conhecimento, a buscar novos conhecimentos. E essas necessidades, elas são completamente diferentes, tá certo? E elas são motivadas por razões completamente diferentes. Então, é importante você estimular o seu time a descobrir o que faz ele feliz, cada um, certo? Por quê? Porque é uma motivação individual de cada um. Conecte as pessoas. E aí, existem algumas ferramentas, e aí, mais uma vez, são ferramentas que eu apliquei para o meu contexto, tá? Que a gente entende como importante para poder facilitar isso. Então, eu fiz uma matriz de competência, onde as pessoas entendiam quais eram as competências de cada um dos papéis. Por quê? Porque quando todo mundo tem esse conhecimento, certo? Não existe aquele julgamento do tipo, nossa, bom, fulano não fez o que ele deveria fazer, mas era esperado do papel dele, certo? Os mapas pessoais, né, que é importante, de repente, como uma dinâmica até de team build, quando começa o projeto, você conhecer um pouquinho mais sobre aquela pessoa, aplicar uma dinâmica de mapa pessoal ali, para ela falar um pouquinho sobre ela, né, e construir uma conexão e diminuir, muitas vezes, essa distância também é legal. Então, chega sempre alguém dentro do time e a gente se preocupa em fazer alguma dinâmica de team build.
E seção de papéis e expectativas, né, que eu complementei ali falando um pouquinho das competências. Outra coisa importante, e a gente faz isso muito fortemente na TOTOS, que é o alinhamento de expectativas. O que é esperado de mim, Marcele? Tá? E aí são expectativas individuais, as expectativas que o time tem, as expectativas que o projeto tem, as expectativas que a TOTOS tem, e alinhe métodos e processos de trabalho, principalmente. Tá? Para que você, de repente, não seja pego de surpresa. E aí a pessoa, nossa, eu esperava que você fizesse isso. Tá, mas não foi alinhado comigo isso. Tá? Então, é importante que você, enquanto pessoa gestora, faça isso. E a gente estimula que, se a pessoa não alinhou a expectativa com você, vá lá e questione. O que é que você está esperando de mim? Tá? Quanto tempo eu tenho? Obrigada. Estimule a autoconfiança. Então, as pessoas se conhecerem, tá? É muito importante. Quais são os meus pontos fortes? Quais são as minhas virtudes? E quais são os meus gaps? O que é que eu preciso correr atrás? Tá? Mas utilizar principalmente o que é que eu tenho de bom e que eu posso ser diferencial ali para o meu time, né? Mesmo remotamente. Eu posso ajudar ainda de forma remota. E aumentar, e aí isso aumenta a confiança e a vontade da pessoa a dar sempre o seu melhor. Tá? Então, eu tenho me preocupado em fazer isso, em reforçar, muitas vezes, nessas dinâmicas de papéis e expectativas, e trazer tudo isso para o time, nas sessões one-on-one, reforçar isso também com as pessoas, né, para que elas possam entender que ela tem como ajudar um ao outro dentro do time, né, através das suas virtudes, dos seus pontos fortes. Estimular a comunicação efetiva, está muito relacionado ao outro slide que eu comentei, relacionado à comunicação. E aí, as pessoas serem transparentes, delas serem objetivas. E outra coisa muito importante, que as pessoas possam exercitar o ouvir na essência. Né? E que o quanto o outro estiver falando, a pessoa possa ouvir e aí entender todo mundo os pontos da mesma forma. Estimular a comunicação não violenta, né? Existe um livro muito legal relacionado a isso, que é o Comunicação Não Violenta, do Marshall, está ali a citação embaixo. E aí é que as pessoas possam se comunicar da melhor forma sem agredir o outro. Tá? E isso, muitas vezes, em momentos de conflito, a comunicação não violenta ela vem muito forte. Tá? E quando a gente está ali frente a frente um com o outro, isso até diminui. Mas e remoto, que você está sendo bloqueado ali através de uma câmera, né? Então, isso pode até aumentar. E eu tive situações dessa, que eu preciso ir lá e tentar resolver esse conflito. Tá? Planeja a chegada de pessoas novas no time. E isso se torna uma preocupação, principalmente nesse contexto distribuído. E quando a pessoa chega e ela está sozinha lá, como aconteceu, nossa, acabei de chegar no projeto, eu vou ter que fazer o onboard, mas eu estou chegando aqui para entrar no projeto, não tem ninguém do meu lado do projeto. A minha conexão com as pessoas vai ser de forma remota. E aí a gente se preocupou em fazer um plano de onboard que precisava estar numa ferramenta para ajudar essa conexão e todo o time pudesse acessar. Então, a gente usou o Trello para isso, certo? E colocou algumas tarefinhas que a gente identificou como importante, que veio desde a chegada da pessoa. Então, a pessoa chegou, no dia que ela entra, eu paro o time todo, pelo menos meia horinha, para que a gente possa se conhecer. Né? E aí, depois eu marco uma outra sessão de team build, para a gente possa se conhecer um pouquinho melhor. Né? As pessoas falarem um pouquinho através de uma brincadeira remota. Certo? E aí vão coisas relacionadas ao projeto, aí a gente traz informações do projeto, da conta, quando é um cliente maior, faz o alinhamento das expectativas. Você está chegando no projeto com esse papel, você tem essas competências,
e a gente espera tais expectativas de você. E é importante dizer que não é só as expectativas da gente para aquela pessoa, mas quais são as expectativas dela também, tá? Afinal, a gente precisa se preocupar lá com o outro, né? A gente precisa manter essa motivação aí também. Estimule o trabalho interativo e a troca de conhecimentos. Então, mesmo de forma remota, a gente tenta trabalhar dessa forma, né? Então, o pareamento é uma prática bem comum na TOTWORKS. Então, a gente faz isso de forma remota, utilizando ferramentas que ajudam nisso, tá? Então, a gente pareia com as pessoas que estão muitas vezes do nosso lado, mas a gente também faz esse pareamento com as pessoas que estão remotas. A gente estimula os cursos, né, para as pessoas se sentirem reconhecidas, a estarem participando de eventos como esse, por exemplo, treinamentos. A gente tenta trazer alguns assuntos e fazer treinamentos remotos também, workshops remotos. Quando a gente consegue se reunir, eu vou falar um pouquinho em alguns momentos, fazer algumas práticas hands-on de mão na massa, juntando todo mundo. A gente toda semana tem tech sessions, sessões, né? Como eu falo do meu projeto tem essas duas tracks iOS e Android, então a gente tem uma tech session de iOS e uma tech session de Android, onde as pessoas vão lá e trocam esse conhecimento. O participar de eventos, como eu comentei, e o próprio autodesenvolvimento. A gente tenta também parar em alguns momentos para conversar sobre alguns aspectos humanos, que são coisas que a gente entende como importante. Tá? Isso é uma cultura da TW, mas dentro do projeto foi uma coisa que eu me preocupei para a gente trocar sempre, e as pessoas pudessem entender um pouquinho mais sobre isso. Tá? Da comunicação não violenta, feedbacks, complexidades, empatias, etc. A gente começou a perceber, por exemplo, em algumas situações difíceis do projeto, que a inteligência emocional era uma coisa bastante importante para a gente se preocupar. Algumas pessoas não estavam conseguindo lidar com aquele momento difícil. Tá, vamos entender o que é isso? Vamos conversar sobre esse assunto? Então, fizemos conversas do time, todo mundo, e depois conversas one-on-ones. Precisei envolver um papel, por exemplo, importante, um papel legal dentro da TW que a gente chama de People Partner, que é uma pessoa que cuida da jornada das pessoas TOTWORKers na TW. E aí, a gente precisa estar sempre ligado nesse tipo de situações. O mediar conflitos, né? Ajudar o outro a buscar uma solução e a preservar o time. Então, conflitos vão existir remoto e a gente precisa estar com um radar muito maior relacionado a isso. Porque, às vezes, o conflito está acontecendo no meio de uma conversa no Slack. E aí, tu precisa estar conectado também para perceber que aquilo está acontecendo. Tá? E aí, pessoal, não vou mentir para vocês, é cansativo. Né? Porque você precisa estar conectado mesmo. Mas é um desafio bom. Eu digo que eu aprendi muito trabalhando, né, dessa forma e ter essa preocupação. Busca a reflexão do time, então feedbacks constantes, tem uma série de ferramentas legais aí para você fazer feedbacks, one-on-ones, feedbacks horizontais, 360, o Speed Raps, que foi uma ferramenta criada para o Tadeu, na K21, tem documentado no blog, tá? Então, para vocês aplicarem, é muito bacana, promove uma interação muito legal e tentem fazer isso, principalmente quando vocês estiverem com todo mundo junto. Então, eu sempre aproveitei os momentos de todo mundo junto para poder aplicar algumas ferramentas, os Speed Raps e o Feedback Raps. Busca a reflexão do time, melhoria contínua, então. Quando a gente tem essas conversas constantes, a gente tem o tempo todo coisas a melhorar. E o trabalho remoto estimula uma reflexão contínua, tá, gente? Porque senão a gente vai estar sempre ali rodando com o mesmo desafio e a motivação diminui absurdamente. Delegue e ofereça desafios e supervisione. Tá? Então, incentivar as pessoas a se interessar e assumir novas responsabilidades e tarefas. Então, por exemplo, eu tive pessoas que chegaram para mim e disseram, hoje eu gostaria muito de poder, hoje eu estou na track de Android, mas eu gostaria muito de poder desenvolver iOS. Então, eu estou preocupada com a jornada daquela minha pessoa. Ela disse, né, ela externou isso, porque ela se sentiu confortável com isso também.
E a gente conseguiu mover e dar esse desafio. Foi conversado com o cliente achou legal e massa, vamos lá. Ok? Distribuir responsabilidades e autoridades, claro, com base com critérios justos, desempenho, potenciais e metas. Então, por exemplo, eu tive uma pessoa dentro do meu time que assumiu. Na TW a gente assume alguns outros papéis dentro dos que a gente faz, né, em paralelo. E eu tive uma pessoa que assumiu um papel e aí aquela pessoa era uma pessoa-chave, liderança forte dentro do projeto, liderança técnica forte dentro do projeto. E aí eu precisei, né, estimular que uma outra pessoa pudesse assumir aquela responsabilidade. Ela externou aquela vontade também. E por que não? Vamos dar esse desafio para ela. E tá sendo muito bacana. Supervisionar e apoiar os profissionais. Então, fazer tudo isso não adianta eu dar um desafio e não apoiar, certo? Não dar todo um suporte para que a pessoa possa trabalhar aquele novo momento que ela está vivendo, ok? Não adie decisões, tá? Então, se a gente tem algum desafio para ser tratado, junta logo todo mundo ali e vamos conversar sobre isso. Tá? Então, para que a gente possa garantir uma assertividade nas escolhas, transmitir a segurança com firmeza, colaborar para a tranquilidade do ambiente e reforçar essa confiança do time. Tá? Não adianta, porque senão a gente sempre vai haver um novo motivo. Ah, a internet não está legal. Né? Então, a ideia é que você não postergue. Né? Tudo pode ser um empecilho para você não conseguir trabalhar logo decisões que são importantes. Promova encontros presenciais. Não é porque eu estou remoto que eu não vou poder encontrar. O face-to-face, pessoal, o tocar é muito importante. É muito engraçado que a gente sempre está ali conversando com pessoas de forma remota, quando a gente encontra aquela pessoa, a vontade que você tem de dar um abraço. Né? Porque você constrói uma relação tão grande, né? Porque a única ferramenta que você tem, você precisa construir, e é muito legal quando a gente encontra pela primeira vez a pessoa fisicamente, tá? Então, a gente acha que isso é importante. Quando o projeto começou, a gente fazia encontros no cliente a cada 3 meses. E aí, com o tempo de projeto, a gente foi levando esse desafio para o cliente. Cliente, a gente acha importante a gente fazer alguns rotations, que é trazer pelo menos uma pessoa uma vez na semana para estar aqui, né, junto com vocês. Então, toda semana a gente tem uma pessoa do time, né, com algumas exceções, às vezes quando tem um feriado, né, algumas coisas muito específicas que às vezes não acontece a ida, mas a ideia é que a gente tente, além dos encontros a cada 3 meses do time todo junto, certo? Com o cliente, a gente também promove a movimentação de pessoas pelos escritórios, né? Da gente ir até o cliente, e a gente está começando a prática agora do cliente ir até os nossos escritórios. E está sendo bem bacana, tá? Então, a ideia é que a gente possa fazer essa comunicação face a face, a ideia é que a gente planeje tudo isso, para que a gente possa fazer sessões de feedbacks, conhecer o time melhor, é o momento da gente celebrar, reunir todo mundo no barzinho, almoçar junto. Então, é muito bacana. Aqui é só para ilustrar que a gente faz isso de uma forma planejada, certo? Que a gente chamou de plano de rotation, para justamente promover esses encontros presenciais para as pessoas fortalecerem essas conexões. Então, ali, quando fulano, ali são nomes fictícios, tá? Então, quando fulano ia estar em Recife, quando fulano ia estar no Rio, quando fulano ia estar nos outros escritórios BH, Porto Alegre, são os outros escritórios que a gente tem. Tá bom? Ter esse reconhecimento e realização pessoal, tá? Então, a gente conseguir identificar esses talentos, delegar responsabilidades, coach para pessoas que assumirem, como eu falei, a gente teve uma pessoa que assumiu a liderança, então ter o apoio, planejamento da jornada, reconhecimento profissional. Isso precisa ser mais forte, principalmente para aqueles que não estão ali do seu lado. Promova a celebração, tá? Nos encontros presenciais, como eu comentei, vai para o barzinho, vai para o escape game, vai jogar boliche, elogie as pessoas, faça um café da manhã. Né? A gente já promoveu o café da manhã todo mundo junto. Às vezes, vamos fazer um café da manhã, todo mundo no escritório, aí leva, e a gente se conecta e toma café junto.
celebram marcos, né? Então, a ideia é a gente tentar diminuir isso aí. Aí são os exemplos da gente, certo? Trabalhando de forma remota. Aqui, nessa imagem do meio, eu sou a única gerente de projetos que estou remota. Aí são todos gerentes da conta e eu sou a única que estou remota. Esse foi o momento que a gente teve junto, todo mundo, para poder a gente se integrar. E aí, pessoal, para fechar, eu gosto muito dessa frase do Jung, que é onde ele defende que não adianta, nós somos pessoas, tá? A gente pode ter todo o conhecimento do mundo, técnico, teoria e etc. Mas, ao tocar uma alma humana, a gente precisa ser simplesmente uma outra alma humana. Essas são algumas referências que eu li, gosto de ler bastante sobre o assunto. E obrigada. Aí estão meus contatos. E podem ficar à vontade em questionar e sugerir. Oi? A frase? Os livros? Vai estar disponível para vocês, gente. Eu acho que o evento mesmo vai compartilhar. Eu vou colocar no meu SlideShare e vocês vão ter acesso. A gente tem perguntas, Fernanda? Tem 5 minutos para perguntas. Alguém quer fazer alguma pergunta? Pergunta, gente? Não? Tem uma ali atrás, ó. Não? Tem não. Fechou? Ótimo, então. Obrigada, pessoal.